Bem-vindos aos vídeos de discipulado aqui na Igreja Casa Restaurada. Meu nome é Lorena e hoje vamos estar finalizando com a série de tema Torá. E hoje vamos falar sobre a épica conclusão da Torá, o livro de Deuteronômio. Mas antes de entender esse livro, precisamos relembrar o que aconteceu na história até agora. O povo de Israel é liberto da escravidão no Egito. Aí encontramos eles no Monte Sinai por 1 ano, onde eles fazem uma aliança com Deus, onde eles iriam obedecer Deus e todas as suas leis. E aí depois encontramos eles vagando por 40 anos. Então nós temos o povo à beira do Rio Jordão, onde fica de frente com a Terra Prometida. Eles estão prontos para entrar e é aqui que o livro de Deuteronômio começa. E esse livro, para falar a verdade, é o discurso que Moisés dá como suas últimas palavras. E nesse discurso Moisés dá conselhos à nova geração de Israel que está para entrar na Terra Prometida. E este discurso é dividido em 3 grandes sessões. Então, do capítulo 1 a 11, nós vemos a primeira parte do discurso, onde Moisés está falando sobre a rebeldia e a resistência de Israel, que vem acontecendo nos últimos 40 anos. O que prepara o restante desse primeiro discurso, onde Moisés desafia essa nova geração a ser diferente dos seus pais e responder à graça de Deus com amor e obediência. Então ele lembra o povo dos 10 mandamentos como uma aliança, e em seguida ele fala esse versículo que é bem famoso. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e o Deus único. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e alma e com toda a sua força. E na tradição judaica, isso é chamado de Shema, porque a primeira palavra do versículo no hebraico é Shema Israel. E essa se tornou uma oração muito importante no judaísmo, sendo recitada 2 vezes ao dia. E essa oração enfatiza o compromisso exclusivo do israelita com o seu único Deus, que os amou e resgatou da escravidão. E é importante eles recitarem essa oração porque eles estão indo para uma terra onde vários outros povos adoram a vários outros deuses. E Moisés afirma que a lealdade ao Senhor Deus é o único caminho para a vida. Agora notem as palavras-chave no Shema. Durante toda a primeira parte, vamos ver as palavras ouçam e amem. A palavra ouçam, no hebraico, ela não é apenas deixe ondas sonoras entrar em seus ouvidos. Ela inclui a ideia de responder ao que você está ouvindo. Então, para Israel, significava responder à graça de Deus, obedecendo as leis da aliança. E o ouvir deve sempre ser seguido pelo amor. Então o amor é a verdadeira motivação para obedecer às leis. Então Israel não consegue obedecer se eles não amarem, e eles não conseguem amar se eles não obedecerem. Então existe essa conexão entre amar e ouvir que vamos ver durante o livro inteiro. Então Moisés diz que se eles obedecerem e amarem a Deus, eles vão estar cumprindo o chamado original como família de Abraão, para mostrar a todas as nações sabedoria e a justiça de Deus e quanto Deus os abençoou. E agora falando da segunda parte do discurso de Moisés. É um bloco de leis e comandos e é daqui que o nome do livro é tirado. Deuteronômio significa segunda lei. Isso é porque muitas dessas leis eles já tinham ouvido antes. Como nós havíamos dito no começo do discurso, Moisés está falando sobre os 10 mandamentos, então ele está repetindo as leis mais uma vez. E nós encontramos leis de como eles devem adorar a Deus, leis sobre a estrutura de liderança, leis sobre justiça social e também mais algumas leis sobre adoração. E agora, depois de todas essas leis, Moisés adverte o povo de Israel das consequências das suas obediências e desobediências. Ou, nas palavras de Moisés, das bênçãos e maldições. Se eles ouvirem e amarem a Deus, eles experimentarão abundância e bênçãos na sua terra. E se eles desobedecerem, haverá fome, pragas, e eles serão expulsos da terra para o exílio, que nos leva ao final do discurso de Moisés. E aqui nos momentos finais, Moisés diz para o povo: eu ponho diante de vós vida ou morte, bênção ou maldição. Então, escolham vida. E aqui que tudo fica interessante, porque depois de ter andado 40 anos com esse povo no deserto, Moisés sabe que eles não vão obedecer. E por isso ele prevê o fracasso do povo até um futuro exílio. E então Moisés foca no que ele acha que é o real problema de todo o povo, que eles são pessoas de corações duros
e egoístas, como se Israel fosse incapaz de verdadeiramente amar e obedecer a Deus. Ele está usando uma linguagem que conecta o povo de Israel lá com o começo da humanidade em Gênesis, porque Adão e Eva foram abençoados por Deus assim como Israel, e dado uma escolha de confiar e obedecer a Deus, eles então se rebelam e trazem maldição à terra, assim como Israel. Então essa história sobre o coração duro e a desobediência de Israel, ela é realmente uma janela que se abre à realidade da condição humana universal. Mas Moisés não desiste, não perde a esperança. Ele diz que de alguma forma, do outro lado do exílio de Israel, Deus promete transformar os corações para que um dia eles possam realmente ouvir, amar e obedecer a Deus. E nos capítulos finais, Josué é nomeado como novo líder, e Moisés pega todas as leis e tudo aquilo que ele acaba de escrever e falar e coloca dentro da Arca da Aliança. Moisés então sobe ao topo de uma montanha para ver a Terra Prometida de longe e ele morre. E é assim que a Torá termina. E agora, vamos saber se eles vão obedecer às leis e serem fiéis a Deus? E bom, a história continua em Josué, no próximo livro da Bíblia. Mas este é o fim da Torá, que foi terminado aqui por uma razão. A Torá foi escrita para as pessoas que estavam fora da terra, ou que ainda estão esperando o cumprimento da promessa de Deus de abençoar todas as nações. E assim agora, como cada geração lê a Torá, eles encontram-se chamados a o que Moisés realmente esperava, que é um coração novo e transformado, que um dia pode realmente amar e obedecer a Deus.